Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um GHS Convida. Queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e que tem sido muito rico a troca de conhecimento que a gente vem tendo aqui esses dias, né? Nosso convidado de hoje está chegando, eu vou convidá-lo para estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar como sobreviver financeiramente em tempos de crise, que eu acho que é o tema que todas as empresas estão aí super preocupadas. Francisco, boa tarde, tudo bem? Como vai? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo, você me ouve bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Ah, perfeito. Francisco, eu estou esperando o pessoal entrar aqui um pouquinho, o pessoal já começou a entrar. Então, Tá estou bom? falando aqui que nós hoje vamos falar um pouquinho em como sobreviver ou viver, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso financeiramente em tempos de crise aí que a gente está vivendo por essa paralisação em função do coronavírus. Queria apresentar você primeiro, deixa eu apresentar o Francisco, eu vou pegar minha colinha aqui de sempre. Então, o Francisco Barbosa Neto, nosso convidado de hoje, ele é formado em engenharia mecânica e de produção, com curso de especialização em administração, finanças e qualidade, além de atuar como mentor em gestão empresarial, mostrando maneiras simples e práticas de acabar com a falta de dinheiro para pagar as contas no dia a dia da empresa. E é palestrante nos cursos de gestão de finanças e gestão de fluxo de caixa. Gente, esses cursos são maravilhosos, assim, são fantásticos mesmo. Resumindo, ele é um engenheiro mecânico que mexe com finanças. Tudo a ver com a gente, né? Esse setor de climatização que tem muito engenheiro mecânico, só que ele é um engenheiro mecânico que ainda mexe com finanças. Meu mentor em gestão e finanças também, assim, me dá super dicas, puxões de orelha, orientações, sempre. E eu adoro muito. Francisco, muito, muito bem-vindo. Super obrigada pelo teu tempo, pela tua participação aqui. Obrigado você. Vamos lá. Vamos, Francisco, vou começar aqui com a primeira pergunta, porque eu acho que é o que todo mundo está, de uma certa forma, curioso aí para saber. Essa pandemia, ela pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Assim, ninguém no mundo esperava que a gente fosse ter essa paralisação de ponta a ponta no planeta Terra. E aí vem afetando muitas empresas. Você acha que a gente vai conseguir voltar ao que nós éramos antes enquanto empresa? Você acha que a gente volta àquele normal que a gente conhecia? Não existe a menor possibilidade. Não existe a menor possibilidade. Hoje eu estava lendo um grafite no metrô, isso é uma reportagem, um grafite no metrô de Hong Kong, que dizia o seguinte: não podemos voltar ao normal, porque o normal era o que estava errado. O que acontece é que as pessoas ainda não perceberam é que a inclusão fez com que as pessoas começassem a fazer uma avaliação interna. E aí elas começaram, elas estão lutando contra os seus medos, os seus valores. Consequentemente, ela mudou o hábito, mudou a rotina, mudou a forma de comprar. Se mudou a forma de comprar, mudou o mercado. Se mudou o mercado, nós vamos ter que mudar o negócio. Não tem alternativa. Esse é o grande pulo do gato. Eu acho que nós estamos tendo uma chance maravilhosa de repensar o nosso negócio. Então, eu não acredito que vai voltar como era antes. Não existe a menor possibilidade. Você veja bem o seguinte, eu costumo sempre, eu abandonei fazer o porquê. Eu uso o para quê. Então, para que serve isso? Se a gente for parar para pensar, imagine que algo minúsculo, invisível, colocou de joelhos 7,7 bilhões de pessoas no mundo. O Verdade. mundo parou. Nós não estamos em guerra. O mundo parou. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Quando é que você podia imaginar que todos os países iam fazer um caixinha, uma vaquinha, para criar uma vacina para que todo mundo utilizasse? Eu não conseguiria imaginar uma Nunca, situação. nunca, nunca, nunca. Sabe, eu escutava a frase assim: olha, nós temos que criar um mundo de eliminar ou alterar esse mundo de carestia por um mundo de abundância.
Eu sempre ouvi falar isso e eu coloquei isso até como legado da minha empresa. Mas existe uma situação que eu nunca ia imaginar que efetivamente isso fosse acontecer. Então, nós temos uma possibilidade imensa de uma grande mudança. Mudança. Só que está muito difícil quantificar isso. Está difícil quantificar o tamanho do buraco que vai ter, ninguém consegue quantificar. As pessoas que voltaram para a China agora estão tendo hábitos de consumo completamente diferentes. Por isso, a resposta é: não vai ser igual. Não Esse tem tempo que a como. gente está parado, então, a gente tem mais do que nunca que aproveitar aí para aprender alguma coisa, né? Acho que inclusive essa é a proposta aqui do GHS Convida, que a gente possa compartilhar conhecimento para que todos possam aprender. E aí, quando eu falei, gente, eu acho que o Francisco ele tem que estar com a gente no Convida, porque desde que eu te conheci, você sempre me estimulou muito a enxergar a empresa de uma forma diferente, fora da caixa. Né? Quantas vou chamar de orientações, para não dizer broncas, eu levei aí para poder pensar fora da caixa, para poder ter uma outra visão. E eu sou bem resistente às vezes, você vai lá orientando e tal. E aí, uma das coisas que eu acho que eu queria muito compartilhar com quem está nos assistindo aqui agora é uma frase que você sempre fala, assim, e isso eu tenho no meu pensamento do dia a dia, que o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, é a falta de liquidez. E quantos cursos e quantas vezes você teve que me apresentar isso? E é um conceito que não é tão simples para as pessoas falarem. Compartilha com eles um pouquinho esse conceito, Francisco, por favor. Bom, o que é uma empresa? Uma empresa é um grupo de pessoas que tem um sonho, constrói uma empresa, administra a empresa com um único objetivo: servir pessoas. Então, isto é uma empresa que busca como resultado ter o quê? Lucro, liquidez, rentabilidade, sustentabilidade e segurança. O que é diferente do negócio? O negócio é qual é a solução que você tem para eliminar o problema do seu cliente. E o que acontece hoje no mundo é que 75% das empresas hoje vende produto, serviço e mercadoria. Isso é uma venda racional. Consequentemente, os únicos argumentos que você tem é discutir talvez qualidade e preço. E aí você entra numa guerra de preço. Então você está vendendo o quê? Quando na realidade você tem que vender o como, e o como é o negócio. Então você tem que descobrir efetivamente qual é o problema do seu cliente. Agora, atrás de tudo isso, nós temos um problema crônico no Brasil. A liquidez ela está relacionada ao fluxo de caixa. Só que não existe no Brasil Agora eu acho que voltei. Acho que foi eu que tá bom? travei aqui. Pronto, voltei. Desculpa. Tá bom. Então, o grande problema é que no Brasil não existe um curso com duração de pelo menos 6 meses, o ideal seria um ano, sobre fluxo de caixa. Então as pessoas saem da faculdade sem ter essa matéria chamada fluxo de caixa. O fluxo de caixa é novo? É. Ele entrou em vigor no Brasil em 2007. Chama DFC, Demonstrativo de Fluxos de Caixa. O que nós vamos ter que entregar para o governo, talvez o ano que vem, o próximo ano, nós vamos ter que entregar para o governo, não é um fluxo de caixa que todo mundo faz, controla a entrada e saída de dinheiro. É o fluxo de caixa do negócio operacional, o fluxo de caixa de financeiro e o fluxo de caixa de investimento. Isso muda completamente o conceito de administração da empresa. Por quê? Quando você vai fazer um empréstimo, você vai no banco, entrega o que para o banco? Um balanço. Bom, eu não preciso explicar o que vocês entregam, né? Não precisamos explicar absolutamente nada sobre isso. Só que o que acontece é o seguinte: o que vai ser o DFC? A Receita Federal vai mandar para o governo os extratos, a entrada, a saída e o saldo de cada conta bancária de cada CNPJ. Ele não vai informar de quem você recebeu e de quem você pagou. Então, quando você vai chegar no final do ano, você vai entregar o DFC, o seu saldo inicial, o valor da entrada e o valor da saída, e o saldo final vai ter que bater. Isso não tem jeito. Então, esse assunto é um assunto extremamente novo.
O fluxo de caixa virou lei nos Estados Unidos em 1986 e no Brasil em 2007. Quando você começou esse bate-papo, disse o seguinte: o engenheiro que cuida de número. Na realidade, o projeto DSD existe há 30 anos. O começo do projeto DSD foi fazendo ISO 9000. Então, a gente implantou ISO 9000 em mineradora, e durante 2 anos foi uma loucura. Só que, lá atrás, eu tinha alguma coisa que me incomodava. Eu não sabia o que era. E, na realidade, é que não tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria fazer, que era o propósito. E aí, voltando de uma maratona de Nova York, conversando com um americano, ele disse o seguinte: diga uma coisa, como é que vai ser o seu país quando terminar a inflação? Nós estamos falando, na época do Fernando Collor de Mello, a inflação era de 1.200% ao ano. Entre 93 e 94, na época do governo Itamar, chegou a 5.000% a inflação. Né? Hoje, se você for olhar, a nossa inflação é 2,74%. E o juro real desse país, 0,76%. Por isso que eu tenho uma taxa Selic de 3%. Então, o que acontece é o seguinte: eu tenho que cuidar da liquidez. Atualmente, na situação que nós nos encontramos, nós temos que deixar o lucro de lado. Deixa o lucro de lado. O que importa é você manter a empresa viva. Então, você tem que controlar o quê? A liquidez. Mas por que as pessoas não conseguem controlar a liquidez? Imagina o seguinte: uma empresa que vende 1 milhão, paga de, vamos fazer um número mais sossegado, ela vende 100, paga de imposto e comissão 20, tem de CMV, custo da mercadoria vendida 40, eu tenho 100 menos 20 menos 40, eu tenho uma margem de contribuição de 40. Pago despesa administrativa de 30, administrativa e financeira de 30, tem um lucro de 10. Só que ela fez essa venda de 100 em 4 parcelas de R$25. Então, no próximo mês, entra uma parcelinha de 25 e entrou uma parcelinha de 75, que são as vendas a prazo. Esse cara não fez antecipação, então entrou 100. Ele vai pagar os 20 de imposto e comissão, sem problema nenhum. Só que, no fluxo de caixa, eu não tenho CMV, eu tenho pagamento de fornecedor. E aí o que ele fez? Ele comprou R$100 em 2 prestações de 50. Isso quer dizer o seguinte: entrou 100, ele pagou 20 de imposto e comissão, mais 50. Então, ele já pagou quanto? Pagou 70. Tem margem de contribuição de quanto? De 30. Despesa administrativa e financeira? 30. O que sobrou no caixa? Nada. Só que a grande maioria das empresas não tem essa venda a prazo, porque está todo mundo vendendo almoço para comprar janta. Então ele usa o dinheiro do mês, faz antecipação para pagar as contas. Só que acontece o seguinte: como a grande maioria das empresas não entende os números do negócio, o que ele faz? Ele não consegue saber, ele não tem um DRE para saber qual é a margem de lucro dele. Então, no caso que eu coloquei, a empresa teve uma margem de lucro de 10%. Se você fizer antecipação de recebíveis e pagar para isso um juro de 5%, imagine que você faça uma antecipação da sua totalidade, quer dizer que você tem um sócio chamado banco que ganha 50% de tudo isso. 2. O pessoal quer vender e não consegue fazer uma análise do crédito do cliente. Então, a inadimplência é muito alta. Então, se você tem uma margem de lucro de 10% e uma inadimplência de 10%, vai ter lucro? Não, não vai ter lucro nenhum. E aí, como é que você faz? Existe um outro problema, que é investimento em estoque. O brasileiro adora investir em estoque, mas adora. Ele não descobriu uma coisinha chamada Pareto, mas um dia ele vai descobrir. Então, o que acontece é o seguinte: e você tem um outro problema, que é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, é o CPF com o CNPJ. Para que você tenha uma ideia, 83% das empresas são familiares no Brasil.
Nós temos hoje 23 milhões e meio de CNPJ. 1,5 milhão não paga imposto, né? São as autarquias, bancos, igrejas. Então, nós temos 22 milhões. Aí que tem o grande problema. A gente talvez tenha hoje 1,2 milhão de empresas no lucro real, talvez 2,3 milhões no lucro presumido, e você tem 17 milhões de empresas dentro do Simples. Então, se nós não aprendemos a cuidar da liquidez, e agora é fundamental isso, as empresas vão ter sérios problemas. Não tem muita alternativa. Então, vai ter que aprender a fazer isso. E o fluxo de caixa não é um fluxo de caixa que todo mundo está acostumado a fazer, que você coloca lá a entrada, saída, e vê lá qual é o que sobrou, o que não sobrou. O governo, quando instalou o DFC, ele instituiu um plano de contas referencial. E aí o que acontece? Ele quer saber o seguinte, quando tem um regime de caixa e regime de competência. Regime de competência está atrelado ao quê? À contabilidade. E regime de caixa ao fluxo de caixa. Então eu tenho venda, despesa de venda, imposto, comissão, frete, custo da mercadoria vendida, despesa administrativa e despesa financeira. Só que no fluxo de caixa eu tenho receita. Então o que eu tenho? Eu tenho venda, inadimplência, empréstimo, antecipação, desmobilização. Então, o que acontece é que no fluxo de caixa existe uma coisa que poucas pessoas percebem, que é a fábrica de dinheiro. Então, como eu não tenho dinheiro para pagar as contas, eu preciso fabricar. Como é que eu fabrico dinheiro? Deixando de pagar imposto, atrasando pagamento para fornecedor, pegando empréstimo, fazendo desmobilização. E as pessoas não conseguem enxergar, porque eles não têm um plano de contas gerencial que mostra efetivamente o que está acontecendo no fluxo de caixa da empresa. E talvez, Francisco, eu estou pensando aqui até na GHS mesmo, né? Não tem, porque não tem conhecimento, porque ninguém explica isso. Você tocou num assunto super importante. As escolas não explicam. Eu ainda tive algum aprendizado disso no MBA, porque era específico em gestão estratégica e econômica do negócio. Então, eles acabam falando sobre isso, mas ainda é bem ali superficial no trabalho que vocês fazem, por exemplo, né? Eu vou até fazer um parênteses que o Jorge entrou aqui. Queria agradecer a ele. O Jorge foi o grande professor nosso Fala, aí. Mas Jorginho! as pessoas não fazem isso porque não tem conhecimento, né? O problema, eu acho que é o conhecimento mesmo. A pessoa tem uma ideia, tem uma formação específica na área, mas fluxo de caixa é um tema bem diferente da rotina, né? Você veja bem o seguinte, quando eu faço palestra, eu faço duas perguntas. Né? Por favor, levanta a mão, quem sabe o seu RG e o seu CPF. Todo mundo levanta a mão. Por favor, continua com a mão levantada quem efetivamente conhece o ponto de equilíbrio, regime de caixa e competência e a margem de contribuição do seu negócio. Aí, 99,9% abaixa a mão. Isso quer dizer o seguinte, se nós não soubermos qual é o ponto de equilíbrio, regime de competência e regime de caixa, e não soubermos qual é a margem de contribuição, e o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é a venda, menos despesa de venda, que é um gasto variável, menos o custo, seja o custo da mercadoria, o custo do serviço, o custo do produto, que também é um gasto variável, isso é a margem de contribuição. Então eu tenho que saber esse número. Qual é a margem de contribuição do meu negócio? É 30%, 40%, 50%? Eu preciso saber esse número. Se eu não souber esse número, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu não controlo, eu não consigo controlar o meu negócio. Aí, você me conhece, você sabe que eu faço umas coisas meio malucas, né? Então, por exemplo, eu faço meta de venda pelo fluxo de caixa. Não me interessa fazer meta de venda pelo lucro. Sabe por quê? Vamos considerar que eu estou no regime do simples. Então, eu pego o DRE, tem a venda, despesa de venda, CMV, despesa administrativa e o lucro. Tudo bem? Ok. Embaixo do lucro, eu tenho que pagar o quê? Refis. Eu tenho que pagar juros de antecipação, juros de cheque especial, juros de empréstimo, o investimento que eu tenho dentro do estoque, distribuição de lucro para os sócios. E aí eu tenho uma coisa chamada geração de caixa. Então, eu tenho que ter um lucro suficiente para isso. Então, se eu faço uma meta de venda para ter um lucro de 10%, no exemplo que eu dei, eu vendo 100,
para ter um lucro de 10, dependendo do regime tributário que eu tenho, quais são as contas que eu tenho para pagar lá embaixo? E aí eu não gero liquidez. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer meta de venda, levando em consideração o quê? Fluxo de caixa. Então, eu costumo dizer o seguinte, o fluxo de caixa é o coração da empresa. E o capital de giro, o oxigênio. E aí o capital de giro é outro assunto também, que é extremamente nebuloso. Polêmico até, né? É polêmico, porque o que acontece é o seguinte, quando você vende a prazo e investe em estoque, mesmo a empresa tendo lucro, você não vai receber esse dinheiro, porque ele está parado no cliente, que você vai receber o dinheiro, está parado no estoque. Então você precisa de recurso para movimentar. Esse recurso chama capital de giro. Mas as pessoas não sabem administrar isso. Isso é um grande problema. Então, fluxo de caixa é fundamental se você quer ter sucesso no seu negócio. Outra análise que eu acho também muito importante, que você sempre estimulou muito que nós fizéssemos, e aí você mencionou agora há pouco o Pareto, né? É o Pareto para venda, para o negócio, né? Que você sempre fala que, em geral, 20% dos nossos clientes representam 80% das nossas vendas. Sim. E, além disso, você sempre fala para a gente estar atento também, para a gente entregar o produto, o serviço, o material certo para o cliente certo, o ideal para o cliente ideal. Isso é uma análise que a gente também precisa sempre estar ali e as duas frentes bem analisadas. Depois que você começou a falar esse conceito, também a visão da GHS em relação ao cliente mudou e o negócio mudou. Qual a importância da gente ter esses conceitos aí elencados com a nossa rotina da empresa? Vamos voltar para aquele exemplo. As pessoas vendem 100 para ter um lucro de 10. Tá? O ano passado, uma pessoa veio aqui e falou o seguinte, olha, eu queria conversar com você, foi fulano que falou que você vai resolver meu problema. Eu falei, mas qual é o seu problema? Não, você precisa resolver o problema que eu vou me separar. Eu falei, cara, você veio no lugar errado. Eu não sou pai de santo, não sou advogado, não sou juiz, não sou psicólogo, não sou nada, cara. Eu sou um curioso inúmero. Ele falou, não, mas o cara falou que você vai resolver. Tá bom, qual é o seu problema? Ele estava faturando 1 milhão por mês. O CMV dele era 500, então ele tinha um markup de 2. Markup é preço dividido pelo custo. Então, ele faturava 1 milhão, gastava 20% de imposto e comissão, dava 200, 500 de CMV, então ele tinha uma margem de contribuição de 300. A despesa administrativa e financeira dele era de 150. Então ele tinha um lucro de 150 mil, que corresponderia a 15%. Só que ele estava devendo 1,5 milhão no banco. Bom, aí ele teve o aniversário da filha dele e convidou toda a família lá para um churrasco. Quem apareceu lá? O cunhado dele. E o cunhado começou a conversar com a irmã, e a irmã reclamando que não tinha dinheiro para pagar a escola do moleque, a luta de judô, inglês, não sei o que. Ele falou, não, mas peraí, seu marido fatura 1 milhão e ganha 150 mil por mês. Só que o cunhado, né, o irmão da esposa dele, era o contador dele, né? Então ela chegou à noite e falou o seguinte, cara, eu quero me separar, porque pelo menos 75 mil eu garanto tranquilo, eu vou viver tranquilamente. E aí, como é que eu explico isso? Eu falei, tá bom, vamos lá. Quanto que você está devendo para banco? 1,5 milhão. Quanto que você tem dentro do estoque? 5 milhões. 5 milhões? 5 milhões. Quanto que você deve para o fornecedor? 500. Tá bom. Você ouviu falar de Pareto? Não sei. 20% dos clientes representam 80% do faturamento. E 20% dos produtos, ou mercadoria ou serviço, representa 80% da margem de contribuição. Então vamos entender o seguinte. Vamos continuar com esse número de faturamento de 1,5 milhão. Eu vou separar o estoque e vou deixar separado 1,5 milhão para você dentro do estoque, tá bom? Então, nos próximos 3 meses você não vai ter problema nenhum. Bom, se eu tinha 5 milhões menos 1,5, sobrou 3,5. Nós vendemos esse 3,5 por 2,5 milhões. Pegamos 500, pagamos lá o que tinha de fornecedor, sobrou 2 milhões, 1,5 milhão nós pagamos banco e sobrou 500 mil. Só que acontece que eu tinha lá estoque pelo menos para 2 meses.
eu tinha CMV para 2 meses. Então, simplesmente, o que era 1,5 milhão de dívida no banco virou 1,5 milhão de liquidez no fluxo de caixa. Depois disso, nós começamos essa brincadeira de 20-80. Então, quais são os 20% dos clientes que representam 80% do faturamento? Olha a diferença. 80% dos clientes representam 20% das vendas. E quando você faz uma ação de marketing, você faz uma ação de marketing para todo mundo. Não é o caminho. Outra coisa, você imagina o seguinte, olha, eu pego um cliente que às vezes tem 2.000 itens de estoque. Se 20% dos produtos representam 80% da margem de contribuição, se eu tenho 2.000 itens dentro do estoque, 400 produtos representam 80% da margem de contribuição ou lucro bruto, como você queira chamar. E o resto representa 20%. Vale a pena investir em estoque? A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então, sempre que eu entro dentro de uma empresa, eu tenho oportunidade, se eu tiver oportunidade, eu vou visitar o lixo, depois eu vou visitar o banheiro do funcionário, eu vou visitar o refeitório do funcionário, eu vou visitar o estoque dele, a produção e a expedição. E aí eu vou sentar e conversar com o dono. E normalmente o que acontece é que quando ele começa a contar uma história, eu falo, acho que se você não conhece a sua empresa, você não tem ideia da sua empresa. Então, o que eu vejo é o seguinte, tem muita gente que, a hora que voltar, tem muita gente que está nem pensando como vai resolver o seu problema. Eu acho que está errado, deveria começar a pensar. Não fique imaginando que o governo vai resolver o problema. O governo não vai resolver o problema. Não tem como. Só para que você tenha uma ideia. O ano passado, o governo federal arrecadou 1 trilhão, entrou no caixa dele de impostos. Entrada menos saída é o déficit primário. O déficit primário foi de 96 bilhões negativo, né? Ele pagou um juro de dívida, que ele tem uma dívida pública de 5 trilhões e 700 bilhões, pagou mais ou menos 270 bilhões. Então, ele gastou aí 300, ficou com um buraco de 360 bilhões, tá bom? Então, presta atenção. Eu falei que o ano passado houve um déficit de 96 bilhões. O que hoje o governo está dizendo é o seguinte, nós vamos ter uma diminuição do PIB de 5%. Sabe qual vai ser o déficit nominal? 500 bilhões. Sabe quanto nós vamos pagar de juro? Porque a nossa dívida sai de 75% do PIB, provavelmente vai para 90% do PIB. Nós vamos pagar aí mais uns 300 bilhões de juros. Nós vamos abrir um buraco de 800 bilhões. Então, imagine o seguinte, imagine uma empresa que tem uma dívida de 6,5 milhões, que fatura 1 milhão, que abre um buraco de 800 mil. Tem condição de sair? Gente, esse é o Brasil. O governo vai injetar 1 trilhão. Mas espera aí, é o seguinte, eu também estou na fila para saber qual é aquele empréstimo que o banco vai fazer, a taxa de 3% ao ano. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Não. Então, as pessoas vão ter que começar a olhar e olhar as duas coisas que são importantes, né? Quer dizer, para quem você está vendendo, qual o nível de inadimplência que você tem, qual o estoque que você tem, quais os 20% dos clientes que representam 80% do seu faturamento, quais os 20% dos clientes que representam 80% da margem de contribuição. Tem que fazer isso, não tem alternativa. A gente tem que aproveitar esse período agora de baixa produção, né, de mais baixa ação da empresa e fazer essa lição de casa. Tem que fazer essa lição de casa. Agora, o grande problema de tudo isso, Cris, é que as pessoas elas não têm ideia por onde elas vão começar. Não tem. Isso que eu queria, Francisco. Você falou agora, mas fala de novo, por favor. O que você acha que as pessoas devem fazer? O passo a passo agora. Eu sei que tem 5 principais ações aí que você sempre recomenda. Por onde elas devem começar? Para quem está muito perdido. Inclusive, você estava falando do estoque. Eu conheço algumas empresas
que um dos principais motivos delas não estarem conseguindo se manter abertas é porque tinham comprado muito material e agora estavam pagando os fornecedores, porém não estão produzindo, não tem venda. E aí estão quebrando porque não tinham um capital de giro para segurar, não tinham liquidez nenhuma, empresa endividada, e aí quebra. E pior, tem uma delas em que o CPF é muito misturado com o CNPJ, né? O dono ele mistura essas contas. E eu lembro de você perfeitamente falando isso lá 10, 12 anos atrás pra gente, falando muito sobre isso, que o primeiro risco da empresa é quando você começa a misturar o CPF com o CNPJ. Então, vai quebrar endividado e vai afundar a família inteira. O que você dá de orientação assim agora para quem está muito perdido? Dá quais os caminhos principais que o pessoal tem que começar a seguir, a abrir os horizontes para tentar diminuir de alguma forma o impacto desse momento que a gente está vivendo? Bom, a sugestão, eu acho que a empresa deveria montar um comitê, porque as pessoas precisam começar a pensar fora da caixinha, né? Então, quem cria o problema não cria a solução. Então, monta um comitê, 3, 4, 5 pessoas que são chaves dentro da tua empresa, para que você consiga entender qual é a origem do problema. Qual é a origem do problema? Segundo, esse comitê fazer com que você tenha agilidade nas decisões. Então, segundo passo, estabelecer qual é o negócio. Defina o negócio. O que acontece, lembra aquele filminho que estava todo mundo dentro de um barco e todo mundo remando, cada um para um lado e um sai do lugar? Então, de novo, as pessoas estão vendendo produto, mercadoria e serviço, quando elas deveriam estar vendendo o quê? A solução para o problema do cliente. Eu não vou falar nem de propósito. Né? Esquece, não vou nem falar de propósito. Ai, Francisco, fala de propósito. Quando você fala de propósito é tão bacana. Eu acho o máximo quando você fala que a gente tem que ter o propósito bem definido. Isso foi outra dica sua que eu acho que foi muito importante para a GHS, de verdade. Propósito, há 2.300 anos, Aristóteles diz o seguinte, que o propósito é o encontro ou intersecção do dom da pessoa com as necessidades do mercado. Isso há 2.300 anos. Propósito é aquilo que faz você levantar da cama. Eu demorei muitos anos para estabelecer isso. Né? Foi devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Hoje eu estabeleci o que eu chamo de propósito. Meu propósito hoje da minha empresa é ampliar a consciência financeira. Como é que eu faço isso? Através do negócio. Como? Educando as pessoas na busca da sua melhor gestão financeira. Da sua, não da minha. Como é que você faz isso? Eu faço isso com mentoria, com palestra, com implantação de fluxo de caixa. Então, eu não vendo mentoria, eu não vendo palestra. Eu vendo o quê? Ampliação da consciência financeira. O engraçado quando as pessoas perguntam para mim o que é que eu faço, eu falo exatamente isso. Eu amplio a consciência financeira, as pessoas falam, o que é isso? É a frase que eu mais adoro. Porque quando a pessoa fala o que é isso, durante os próximos 30 segundos, ele vai dar toda a atenção do mundo para você. Se eu falo para ele que eu tenho uma empresa de consultoria, ele vai abrir a caixinha de consultoria e vai me colocar lá dentro. Então ele vai comparar o jeito que eu falo, o jeito que eu visto, o que eu faço, e vai comparar com outro cara, uma outra pessoa. Eu cobro 100, o cara cobra 50, ele vai falar que eu sou caro. Agora, se ele vai ter que abrir uma caixinha que é ampliação da consciência financeira, essa caixinha só sou eu. Essa é a grande vantagem. Então, se a gente conseguir vender propósito, só para você entender, 75% das empresas vendem mercadoria, produto e serviço. Só 20% vende propósito, vende negócio. Só 4% vende propósito e só 1% vende legado. Para que você tenha ideia, o PIB do Brasil em 2019 foi 1,7 trilhões de dólares. A Apple, o Google e a Amazon, o ano passado, valiam 3,33 trilhões de dólares. 3 empresas. Eles vendem o quê? Serviço, produto, mercadoria? Não, eles vendem propósito.
É propósito. O Steve Jobs, quando ele abriu a empresa dele, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: eu quero discutir o status quo daquilo que eu for fazer. Ele definiu o propósito. Depois ele definiu o negócio. Olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero que seja algo que seja muito intercambiável, que tenha design e que seja muito fácil de usar. Aí depois ele foi pensar no produto. E o primeiro produto que ele pensou foi o quê? Um computador. Então ele não vende computador. Ele vende outra coisa. Então, a gente precisa entender qual é o negócio. Então, todo mundo dentro da empresa tem que vender o negócio. Quer fazer uma brincadeira? Você já fez isso. Pega uma folha de papel, um lápis, chega numa segunda-feira, pede para todos os funcionários escrever o negócio. Você vai descobrir que se você tiver 100 funcionários, você tem 100 negócios dentro da tua empresa. Então, cada um está vendendo de um jeito. Verdade. Terceira coisa, você tem que fazer o seguinte: fazer um planejamento orçamentário imaginando venda zero. Então, venda zero, você não vai pagar imposto, você não vai pagar comissão, tudo bem? Não tem CMV. Então, você vai começar a pegar todas as despesas administrativas, financeiras, todas as dívidas que você tem, e aí você vai enxergar um monte de coisa que você não imagina que você estava pagando. A partir disso, começa a fazer uma negociação das dívidas. Começa com os impostos. É fundamental nessa hora ter o contador do seu lado, para saber o seguinte: quais são os impostos que eu posso negociar? Quais os impostos que eu posso deixar para pagar e depois pagar daqui a 60, 90 dias? Segundo, vai para o banco e vai negociar todos os seus contratos. O cara dá uma carência, ou você consegue uma linha de crédito mais barata. Depois disso, vai negociar com seus fornecedores. Depois disso, você vai negociar outras despesas, talvez aluguel. Só que essa negociação, você começa a colocar valores e prazos. Então, você começa a estruturar um fluxo de caixa. Depois disso, negocia a inadimplência. O mais importante é ligar para os clientes. Não é ligar para o cliente para cobrar ele, mas ligar para o cliente e dizer o seguinte: como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? O que as pessoas entenderam que hoje as pessoas não compram das empresas, as pessoas compram das pessoas. A relação é com pessoas. É verdade. E a gente precisa ter isso, porque daqui para frente vai existir uma relação, dentro da relação comercial, uma coisa chamada confiança. Isso é fundamental. Depois disso, avalia os seus clientes, o seu mercado, os seus concorrentes e os preços que os concorrentes estão praticando e os preços que você está praticando. Cuidado, não entra numa guerra de preço. Porque se você abaixar o preço, você não consegue subir mais o preço. Faz combo, dá prazo, tenta fazer uma negociação. Lógico, antes avalia a precificação. As pessoas acham o seguinte: eu compro algo por 50 e vendo por 100. 100 menos 50, as pessoas acham que tem um lucro de 50. Não. 50 você tem que pagar imposto, comissão, despesa administrativa, despesa financeira e um percentual que é a sua margem de lucro. Então, não, eu multiplico por 2. Não, mas não é assim. Mas uma grande maioria das empresas fazem isso. Né? Muita gente acredita nisso. E acha que está um super negócio ainda. Não, então, o que é preço? O preço é custo versus markup. O que é markup? 100 dividido por 100 menos, abre parênteses, qual é o percentual de imposto, percentual de comissão, percentual de despesa administrativa, percentual de despesa financeira, mais margem de lucro. Digamos que esse percentual, tudo somando, seja 50%. 100 menos 50 é 50. 100 dividido por 50 é 2. Olha o número mágico aí, o 2. Ele pega esse 2 e multiplica por 50 e vende por 100. Não. Mas não sabe fazer a conta. O importante... Isso é um risco. Isso é um risco. Isso é um risco, porque você ainda demora um tempo para perceber o impacto de você considerar um markup aleatório, né, digamos assim. Mas vamos voltar. Olha só o que eu falei que compõe o markup.
Quanto é o percentual de despesa de venda, imposto, comissão e frete? Da onde eu tiro isso? Eu vou tirar lá do meu planejamento orçamentário. Então, eu tenho que ter um fluxo de caixa que tem um plano de conta gerencial para me saber efetivamente o quanto eu gasto com cada despesa dessa daqui. Mas isso não é feito. Não. Depois disso, eu preciso começar a conhecer os números do meu negócio. Né? Quais são os números do meu negócio? DRE, demonstrativo de resultado, estabelece qual é o lucro da empresa. Depois disso, DFC, demonstrativo de fluxos de caixa. Francisco, não é fluxo de caixa. Não, é fluxos de caixa, porque você vai ter que dar o fluxo operacional, financeiro e de investimento. Não tem jeito. A hora que o banco olhar aquilo lá, ele vai olhar o seguinte, vem cá, você não gera um resultado, uma liquidez na sua operação suficiente para pagar empréstimo. Depois disso, um balanço. Então, eu tenho um DRE, tenho um DFC, tenho um balanço. O que é balanço? Eu preciso saber onde está meu dinheiro. Meu dinheiro está no caixa? Está no banco? O meu dinheiro está no contas a receber? Está na inadimplência? Ele está no estoque? Ou está na minha garagem? Onde que ele está? Eu preciso entender isso aqui. Então, as pessoas não conhecem os números da sua empresa. Depois disso, ela tem que hoje buscar um sistema de gestão. Eu vou falar uma coisa que você pode parecer coisa maluca. Nós temos hoje qualquer coisa em torno de 15 a 20 milhões. Voltou? Voltou. Foi um pouquinho. Só para você ter ideia. Nós temos hoje uma possibilidade entre 15 a 20 milhões de possibilidades tributárias. Ah, mas a minha empresa está no simples. Cuidado, o simples não é tão simples quanto se imagina. Talvez você tenha uma empresa no simples pelo faturamento que você tem, mas o contador pode fazer uma análise e dizer que é melhor você ficar no lucro real. No passado, muitas empresas, o que elas faziam? Abre empresa no simples e põe funcionário para você pagar menos imposto. Só que hoje, você vai pagar o SPED da folha de pagamento, você vai pagar por CNPJ. Então, você tem um funcionário dentro de uma empresa, só que essa empresa não gera receita, porque é outra empresa que emprestava dinheiro. E aí, como é que faz isso? A tua empresa está debaixo de uma holding? Não. Então, peraí. Tem contrato de mútuo? Não. Então, como é que você tira dinheiro de uma para pagar outra? Então, você precisa buscar um sistema do quê? Um sistema de gestão. Quantas informações você acha que você precisa para administrar uma empresa? Quantas você acha? Eu? Francisco, eu estava aqui pensando nas pessoas que estão nos ouvindo aqui, estava lembrando, você está falando e tá passando um filme aqui na cabeça. Porque você está falando aqui, né? Tem 30, 40 minutos que a gente está conversando aqui, e você resumiu todo o trabalho que tem que ser feito. E parece simples, né? A gente resume em 30, 40 minutos. Mas eu lembro perfeitamente da primeira vez que você me explicou um DRE, um DFC, e que eu tinha que pegar esses números, eu tinha que pegar esses indicadores, e eu estava aqui lembrando o quanto isso é trabalhoso, o quanto foi demorado, mas o quanto foi importante, de fato, para a gente poder chegar até aqui. Então, assim, Mas deixa eu responder a pergunta. desculpa. Eu sei a tua resposta, sei que eu não consigo ainda canalizar ela. Você só precisa de 2 informações. Nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída. Não, mas eu tenho um caixa 2, esquece, meu amigo. Caixa 2 não existe. E não vai existir no futuro. Não tem como. Por isso que o governo criou uma coisa chamada SPED. Né? Então, Sistema Público de Escrituração Digital. Então, imagine quando as empresas tiverem que entregar fluxo de caixa. Isso vai ser uma loucura. Ninguém sabe o fluxo de caixa. Alguém comentou aqui, eu acho que foi aquele Shane que comentou aqui, que foi a primeira vez
que ela teve uma aula de fluxo de caixa. Então, a grande maioria das pessoas, elas nunca nem ouviram falar em fluxo de caixa mesmo. É verdade isso. E o Então, governo não está preparando, né? Não há aprendizado para isso, é verdade. não, mas qual a grande intenção? Não tem como. Eu sonho todo dia as minhas maluquices, né? Então eu sonho que um dia o governo vai sentar e vai passar a régua e vai dizer o seguinte: olha, a partir de agora, todo mundo vai pagar X% de imposto. Vamos lá, 10% de imposto, tá bom? Não tem mais caixa 2. Todo mundo tem que entregar fluxo de caixa para o governo. E tudo que está no passado, esquece. Esquece. Cristiane, hoje a sonegação, caixa 2 nesse país, é maior do que 1 trilhão por ano. Mais do que 1 trilhão por ano. Se você considerar que 34% é a arrecadação do governo com relação aos impostos, ele deixa de arrecadar 340 bilhões. Lembra aquele número que era o déficit nominal? O governo não tem dinheiro. Não tem. Então, ele não tem hoje, mas na hora que ele introduzir isso, ele vai ter dinheiro. Ele Então, sabe. ele sabe, nossa, ele sabe absolutamente tudo disso. Então, as pessoas falam, cara, você é louco. Eu falo, não, cara, mas veja, do jeito que está caminhando as coisas, você tem uma injeção aí de 340 bilhões da noite para o dia. Mas vamos continuar. E aí, quando você conhece os números do seu negócio, existe a última coisa para mim que é fundamental. Uma empresa, um CNPJ, é construído por pessoas. Então, não adianta voltar a trabalhar e mandar a gente embora. Você não sabe o que vai acontecer com a tua empresa. Não sabe. Existe um outro aspecto que a grande maioria das empresas não tem processo. Então, tudo está na cabeça do funcionário. O funcionário vai embora, tchau, empresa. Ninguém sabe onde liga a luz. Então, você tem que ter processo, você tem que ter matriz de responsabilidade. Senta com o seu funcionário e vai negociar. Redução de jornada, faz qualquer coisa. Mas a última coisa que eu acho que não deve, a última coisa a ser feita é mandar a gente embora. Para que a gente tenha uma ideia, hoje nós temos 11 milhões de desempregados no Brasil. Diz a lenda que nós vamos chegar no final do ano com 25 milhões. 25 milhões. É uma coisa absurda. 40 milhões só está fazendo coisinha por fora. É o cara que vende chocolate na avenida, é o cara que vende um suco, um refrigerante na porta do estádio, ninguém paga salário, ninguém paga imposto, ninguém paga nada, absolutamente Daqui a pouco nada. não vai ter mais espaço, né, para esse trabalho alternativo. Não vai ter mais espaço. Olha, existe hoje no Brasil 106 milhões de pessoas propensas ou que poderiam trabalhar. Sabe quem vai pagar essa conta? Os 33 milhões de pessoas que são ou empresários ou funcionários que têm carteira assinada. Depois você coloca lá uma grande parte, talvez 13 milhões de funcionário público. Esse está tranquilo, né? O salário dele não tem problema, ele teve um aumento agora, ontem, né? O presidente garantiu que 70% dos servidores públicos vão ter aumento até 2021 garantido. A mágica da multiplicação do Eu acho dinheiro, isso lindo. Não, eu acho isso lindo, né? As Acho isso empresas lindo. quebrando e eles fazem a mágica da É, multiplicação. exatamente isso. Então, eu acho que se a gente puder fazer essas dicas aí, eu acho que pode ajudar bastante. Francisco, nós estamos a 10 minutos agora do término. E Só aí, 10. só 10, assim, assim, é muita informação. Eu já sabia que você ia provocar muita informação. Queria que você contasse pra gente um pouquinho, na tua opinião, qual o legado que nós vamos ter depois que isso tudo acabar, entendeu? Que essa fase passar, qual que você acha que é o principal aprendizado, qual que é o principal legado que nós temos que ter pós quarentena, né? Pós interrupção das atividades. Quando nós retornarmos
ainda que seja num outro modelo, né, que a gente sabe que não vai ser no modelo anterior, mas qual que você acha que é o principal aprendizado que a gente tem que aproveitar esse período agora? Qual o principal aprendizado para o futuro? É o desenvolvimento emocional de cada um. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que começar primeiro a aprender a lidar com as suas emoções, para depois você trabalhar com alguém ao seu lado. Qual é o grande propósito da vida de todo ser humano? Servir, servir pessoas. Agora, você precisa se descobrir para poder servir. Isso não tem jeito. Isso, para mim, é o grande pulo do gato. Não tem jeito, quer dizer, na realidade, as pessoas se apresentam o seguinte: você faz o quê? Eu sou engenheiro. Quando a pergunta deveria ser a seguinte: o que você gosta de fazer? Eu gosto de servir, eu gosto de explicar as coisas para as pessoas, eu sou uma pessoa honesta. Entendeu? O que você gosta de fazer? Não o que você faz. Então, o mundo deixa de ser esse mundo, né, pesado, e vai ser um mundo um pouco mais soft. Eu gostaria que fosse assim, eu acho que tem que ser assim. Mas, Cris, as pessoas não acordaram para isso ainda. Eu vou usar uma expressão, desculpa, é que eu estou fazendo francês agora, que é o seguinte: as pessoas estão pisando na bosta e não estão olhando para a vaca. Eu adoro essa Não estão. expressão. Não, não estão. Quer dizer o seguinte: quando abrir a porteira, vai passar boi, vai passar boiada. Agora, se você estiver fora do atoleiro, você sai na frente. E se você sai na frente, você vai beber água limpa. Então, existe uma oportunidade imensa para quem souber fazer planejamento, para quem souber fazer parcerias. Isso é fundamental. Parcerias. Vai sair na frente. E vai ter um sucesso muito grande. Agora, que vai ter muita gente que vai quebrar no meio do caminho e que vai ter muito desempregado, eu não vejo dúvida nenhuma. Mas eu acho que parte da nossa responsabilidade é tentar ajudar de uma maneira ou de outra. Nós vamos ter que ajudar. Não fique esperando isso do governo, que tchau, um abraço, não Não, existe a menor possibilidade. não. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, aí por experiência pessoal, né? Manter a serenidade, manter a cabeça no lugar, manter o equilíbrio emocional foi o primeiro desafio. Esse foi o primeiro desafio. E você não consegue tocar um negócio, você não consegue dar sequência nos projetos, você não consegue liderar e estimular a tua equipe, você não consegue nem pensar fora da caixa se você não tiver bem consigo, né? Se você não tiver, de uma certa forma, com equilíbrio emocional. E para mim, pelo menos, as 2 primeiras semanas, elas foram difíceis. Justamente porque o eixo saiu do eixo, né? A cabeça saiu do centro. Você sabe disso e foi bem complicado, assim. E eu acredito que muitas pessoas estão vivendo isso também. Claro, né? A gente foi tirado ali do meio comum, do conforto. De repente, por exemplo, por exemplo, tinha uma agenda de viagens. Tá tudo programadinho, viagem, treinamento, filial, tananã, e de repente eu tinha uma agenda de aula à distância, com reuniões na outra ponta, com o almoço para fazer, e tudo junto. Isso foi muito enlouquecedor. E tem esse outro ponto também, né? Que o cliente começa a cancelar e você vai fazer o quê? Você vai demitir? Essa questão da demissão, para mim, é horrível. Assim, imagina pensar que tem alguém que pode passar fome, ou a família pode passar fome porque você não conseguiu sustentar o teu negócio, você não conseguiu pensar fora da caixa. Então, eu venho brincando, né, com os gestores, assim, gente, vamos arrumar trabalho, assim, vamos manter a galera, mas vamos arrumar trabalho para eles. Tá com a gente arruma trabalho para eles e mantém a galera toda aí. Isso tudo desequilibra emocionalmente. Acho que o emocional ele foi a parte mais sofrida, assim, foram altos e baixo, baixo, baixo e alto e baixo, baixo, baixo. E aí você vai se recuperando. Aí quando você começa a acalmar a mente, vai se reequilibrando, aí sim, as ideias vão fluindo, você está com os números em dia, você tem a gestão.
E aí a coisa flui, mas achei perfeito o que você colocou. Acho que o principal aprendizado é o quanto ser resiliente é importante para tudo. Você não tem tempo de voltar, né? Não pode demorar muito tempo para você voltar ao eixo. Você tem que levar uma pancada, volta rápido, porque se você não estiver centrado, você não vai conseguir ter nem novas ideias. Não vai conseguir. Achei perfeito o que você colocou. Eu li uma reportagem acho que foi a revista Exame de fevereiro, que diz o seguinte, que o que se perde no país com depressão, burnout e falta de motivação das pessoas é 84 bilhões de dólares. Já passou da hora da gente Nos pensar isso. Estados Unidos, no Brasil, 84 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, 350 bilhões de dólares. Eu estava ontem conversando com um ex-cliente meu, ele tem uma academia, né, de jiu-jitsu. A gente ficou um trabalho forte, ele fez um trabalho muito forte para definir o propósito dele. Né? Então, é buscar a paz interior através de técnicas de jiu-jitsu. Então, ele tem um diferencial imenso, porque, na realidade, quando o cara vai fazer aula na hora do almoço, ele diz o seguinte, olha, você não pode ficar pensando o que aconteceu de manhã e nem o que vai acontecer à tarde. Se concentra no presente, porque senão você vai tomar uma porrada. Quer dizer, na realidade, o que o cara está fazendo? Meditação. Porque a meditação é uma forma de você só pensar no presente. Então, você imagina que uma pessoa dessa, quando sai da luta, né, e vai para o seu escritório, e ele é presidente e dono de uma empresa, talvez ele consiga aumentar 5% do resultado da empresa. Porque ele tem o quê? Paz espiritual. Isso é fundamental. Esse, esse é o pulo do gato. Pessoal, eu queria dar um recado para vocês, que agora nosso tempo está acabando. O Francisco, assim, um minuto antes da gente começar a live, ele me deu um presente, achei muito legal. Ele deixou a gente disponibilizar no nosso site um e-book que ele escreveu. O nome do e-book é 13 Histórias do Financeiro. Pessoal do marketing que está assistindo, calma que eu vou passar para vocês que não deu tempo ainda. Assim que essa live estiver disponibilizada no nosso site, a gente vai deixar o linkzinho do e-book, acho que vale super a pena. São histórias de 13 empresas que ele está contando nesse livro. Francisco, queria muito agradecer a sua presença, muito mesmo agradecer a sua participação. Tenho certeza que o pessoal aprendeu um monte contigo. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente e queria que você pudesse aí usar o tempo para se despedir do pessoal que nos assistiu. Queria te agradecer de verdade, Francisco, muito obrigada. Bom, Você sabe vamos que eu lá. sou sua fã, Primeiro, né? Sabe que eu sou muito tua fã, né? Sabe que gente, eu vou contar um segredo. Hoje, inclusive, eu tava conversando aqui, levando a bronca, né? Levando a bronca do Francisco, e tava aqui sozinha, ele me ligou e falou, não, eu liguei errado. Eu falei, não, calma que eu tô pensando em você. Sabe que eu sou super sua fã. Fica à vontade, Francisco, por favor. bom, primeiro, obrigado. É uma parceria de mais de 10 anos. Então, isso é lindo isso. Agora, eu queria agradecer a disponibilidade do tempo das pessoas e dizer o seguinte, olha, tudo tem saída. Talvez demore um pouquinho mais, mas tudo tem solução. O que a gente precisa ter é tranquilidade, saber achar esse caminho. Né? Eu aprendi isso há 15 anos atrás, quando fiz o caminho de Santiago de Compostela, que um dia eu estava numa estrada, começou a escurecer, choveu, e eu tinha o lado direito, o lado esquerdo, eu ia para frente. E no caminho de Santiago você sempre tem uma marca, né? Ou uma cruz, alguma coisa você tem. E aí eu tive que criar uma estratégia. Então eu andei 50 passos para a direita, não achei nada, voltei para o ponto, 50 passos para a esquerda, 50 passos para frente, não achei nada. Aí fui para 70 passos para a direita, 70 passos para a esquerda, e quando fui 70 passos para frente, eu achei o sinal e fui embora e comecei e terminei o caminho do dia. Então, o importante é ter uma direção. Sem isso, não dá para fazer nada. Muito obrigado, viu? Francisco, obrigada a você, obrigada pessoal. Alguém fez um comentário aqui, olha, que a falta de controle financeiro, conhecimento dos seus números, do seu negócio é o que quebra uma empresa, não é um vírus. As empresas que não têm isso, não têm reserva financeira, elas vão ser fechadas. Comentário do Fernando Ávila. Então, acho que é isso, resume bem o que a gente falou aqui hoje. Foi muito bacana mesmo, acho que foi muito produtivo.
Muito obrigada, Francisco. Obrigada, na verdade, obrigada por todos esses anos, por toda essa mentoria, por todo esse carinho. Você é super importante pra gente sempre. Você sabe que o carinho enorme que a gente tem aqui com você. O chefe tá aqui, tá vendo a gente também. Manda um beijo pro seu pai, pra tua mãe, pros teus irmãos. Nossa, eu tô com Quando eles saudade estão aqui, deles. eles estão assistindo, não, estão assistindo porque não iam te perder de jeito nenhum. Então, muito obrigada mesmo por tudo. Eu espero que o pessoal tenha conseguido